Fala comigo, Vascão, tudo bem? Óbvio que não está, né? Perdemos mais uma vez. Mas antes de falar sobre o que foi o jogo, já sabe, né, Vascaíno? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para o YouTube divulgar o vídeo para mais torcedores. E sobre o jogo, o que foi o jogo? O jogo foi um treino de ataque contra a defesa, tá? O Vasco se limitou apenas a defender, teve duas escapadas no primeiro tempo, tá? Uma com Andrés Gomes e a outra com o PH. Andrés Gomes pela esquerda, a arbitragem até apontou impedimento, ele chutou a bola na trave. E o PH lá pela direita foi a chance de gol que tivemos, e o GB, infelizmente, não teve a capacidade de tocar a bola para o fundo das redes, tá? Tem até medo se aquela bola tivesse ido para dentro do gol, o que poderia ter sido o jogo. Fora isso, durante os 90 minutos do jogo, o Flamengo teve amplo domínio do jogo, tá? Mandou, ditou as regras do jogo, pressionou como e quando quis, da forma como bem entendeu. E se não fosse o Léo Jardim, o 7-0 de 1931 teria sido devolvido com juros, porque o Léo Jardim fez três ou quatro importantes defesas no primeiro tempo, e no segundo tempo eu parei de contar porque eu perdi a paciência. Tá? Perdi a paciência logo aos 5 minutos, quando o Cauã Barros resolveu tirar uma de Hugo Moura, homenagear, né, o colega, e de uma forma estúpida, pisou na panturrilha do coleguinha do time da Gávea. E óbvio, se ele não fizesse nada, já corria o risco de tomar o cartão vermelho. Fazendo então, recebeu o vermelho direto, aí fica aquela discussão se era para vermelho e se não era. Porra, aquilo ali, se fosse o Pulgar fazendo o jogador do Vasco, eu ia querer cartão vermelho e forca. Então, poxa, eu não posso querer diferente só porque foi o Cauã Barros. E o que já era ruim, a partir dos 5 minutos, ficou pior. Porque aí é que o Vasco abriu mão de vez de disputar o jogo, tá? O Andrés Gomes, que seria a nossa válvula de escape, ficou preso, né, a marcação, a ajudar na marcação, tá? Mas antes disso tudo, eu vou fazer aqui uma ressalva. Para aquele torcedor que gosta de criticar o Coutinho, que vive dizendo que o Coutinho tem que sair, hoje, com 15 minutos de jogo, o Flamengo já tinha finalizado 5 vezes no gol do Vasco. 5 vezes no gol do Vasco, tá? E o Vasco, nada. Só que me chamou a atenção que no minuto 14, ali para 15, o Coutinho estava ali dentro da área recebendo a bola para iniciar a jogada de ataque. Não tem meio atacante que sobreviva a um sacrifício desse, tá? De ter que ficar indo buscar a bola para criar as jogadas ofensivas lá dentro da área defensiva. Isso não existe em lugar nenhum, tá? Me diz aí um time de ponta, um time vencedor, cujo camisa 10 deles vai lá todo momento buscar a bola dentro da área de defesa. E não se assuste não, porque aos 20 minutos eu percebi que o Nuno estava junto com o Coutinho na intermediária defensiva, buscando o jogo para tentar armar o ataque do Vasco. Gente, gosto do Diniz, gosto do jeito de ver o futebol dele, futebol ofensivo, tá? Busca o gol, mas o Diniz vive preso à filosofia de jogo dele. E, poxa, qualquer treinador, mesmo o Felipe Luiz, que é um treinador jovem de idade, jovem de carreira como treinador, mesmo já tendo conquistado aí 8 títulos, tá? Percebe que, poxa, vamos vencer o Diniz usando as falhas que o time dele apresenta. Contra o Fluminense, nós não caímos na semifinal da Copa do Brasil porque o ataque do Fluminense foi muito incompetente, tá? Contra o Corinthians, perdemos a Copa do Brasil porque no jogo aqui do Rio, o Corinthians utilizou a jogada fantástica que o Fluminense tentou e não conseguiu. Bola nas costas da defesa do Vasco a todo momento, o Yuri Alberto disputava a bola e venceu todos os duelos contra a defesa do Vasco. E no jogo contra o Flamengo, o que você mais viu, vascaíno, foi lançamentos por cima da zaga, tá? Para o jogador Flamengo se projetar à frente, porque o espaço entre a última linha
de zaga do Vasco e o goleiro era enorme. O espaço entre os zagueiros do Vasco, enorme. E o Flamengo, diversas vezes, fez essa jogada. Eu falei, meu Deus, o Diniz não aprende? Os adversários já aprenderam a atacar o Diniz. O Diniz não aprende a se defender, a corrigir esse erro. Tá? Isso foi logo no começo do jogo, ali até os 20, 25 minutos. Depois o Flamengo viu que não era necessário. Bastava tocar a bola, bastava conduzir a bola para o ataque. E o Flamengo começou a atacar pela esquerda, pela direita, pela entrada da área. Tá? Foi um ataque contra a defesa terrível. E como eu disse, se não fosse o Léo Jardim, o vexame teria sido pior. Tá? E a defesa foi vazada. Não pense que 1-0 foi um jogo difícil, não. O jogo foi muito, mas muito fácil para o Flamengo. O Rossi teve o lance da bola na trave no primeiro tempo e gol perdido pelo GB. Fora isso, não sujou o uniforme. Já o Léo Jardim, tá? E o gol do Flamengo saiu, óbvio, no abafa que o Flamengo estava ali fazendo sobre o Vasco. Bolas cruzadas na área, o barata voa de sempre. E num desses cruzamentos, o Piton, não estou culpando o Piton, tá? Porque nós sabemos da deficiência defensiva do Piton. O Piton pura e simplesmente cabeceou para onde ele achou que podia cabecear. Exatamente a entrada da área. E aí aconteceu, né, aquilo que já poderia ter acontecido muito antes. O Carrascal pegou a bola de primeira, não foi nem um chute muito forte, mas foi um chute muito no canto. A bola ainda beliscou a trave antes de entrar, estopa, 1-0 para os caras, e aí, desespero total. Desespero total. E, inclusive no Diniz, que, poxa, resolveu colocar o Saldívia. Resolveu colocar o Saldívia para jogar. Já estava me esquecendo, quando da expulsão do Cauã Barros, ele tirou o GB, que pouco acrescentou. Teve oportunidade de gol? Teve, porque foi a única bola que chegou em condições para ele finalizar, para ele tentar a oportunidade de gol, porque a bola não chegou na área ofensiva ali do Vasco da Gama, tá? E colocou o famoso Hugo Moura. Falei eu comigo, tirou o Cauã, botou o Hugo Moura, vai ter outro vermelho já. Também não resolveu, não acrescentou, não bloqueou, nada. Eu soltei um short falando que você, vascaíno, ficou assustado, ficou abismado com o time reserva do Vasco no jogo contra o Nova Iguaçu, sem sangue, sem vontade nenhuma. Você viu na noite de quarta-feira o time titular do Vasco, sem sangue, sem garra nenhuma. Mas o pior de tudo, você não viu tática de jogo. Não viu tática de jogo. E gosto do estilo de jogo do Diniz, gosto da ofensividade, porém, o Diniz tem que entender que há momentos em que ele tem que sair do esquema de jogo dele, ele tem que treinar o time dele para sair de situações de jogo. Tá? Ele ficou preso no sistema de jogo do Flamengo, não conseguiu sair e não tinha opção para sair, não tinha variação de jogada, não tinha variação de esquema tático de jogo para sair. É óbvio que apenas fazendo substituições ele não iria mudar a cara do jogo. Infelizmente, hoje, o elenco do Vasco ainda é limitadíssimo. Não é como o do rival, que começou com um misto quente e durante a partida colocou mais calor ainda. Tá legal? Colocou mais pressão ainda. Vascaíno, o rival da Gávea, tem 9 dias que voltou aos trabalhos. Parecia que quem tinha acabado de voltar aos trabalhos era o Vasco da Gama. De tão gritante que foi a diferença técnica e tática no jogo de quarta-feira à noite. É isso, vascaíno. Infelizmente, eu não gosto de avaliar muitas derrotas do Vasco, não, mas infelizmente é isso. Vou aguardar aí a entrevista coletiva do Diniz para ver o que ele fala, mas não tenho o que falar. Foi uma derrota de 1-0 só, mas foi absolutamente terrível, tá? E absolutamente merecida para o rival da Gávea, que dominou os 90 minutos do jogo. Salve Léo Jardim. Vascaíno, se chegou até aqui e não deixou o like, dá tempo ainda, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Espero que você tenha conseguido entender a minha mensagem, porque assim como você, eu também estou na adrenalina da raiva. Um abraço e saudações vascaínas.